Boa noite, bom dia, na verdade, a todos, todas e todes. É um imenso prazer receber vocês para mais um dia da programação. Em nossa aula pública de hoje, cujo tema é Maiorias Invisibilizadas na Rede, vamos falar sobre os algoritmos. Tem como convidada a palestrante, professora doutora Marcela Albaine Farias da Costa. Seja bem-vinda, professora. Em nome do Centro Acadêmico Ágora, agradeço pela disponibilidade e por estar aqui conosco. Como eu farei uma apresentação formal sua e depois se sinta confortável para falar e dar seguimento ao nosso encontro. Pois bem, a nossa convidada, ela é pós-doutoranda em Educação pela UFRGS, doutora em História pela Unirio, mestre em Educação, especialista em Tecnologias da Informação Aplicada à Educação e graduanda em História pela UFRJ. Foi assessora pedagógica na área de História, Filosofia e Sociologia, atuou como professora da Educação Básica, docente substituta de Prática de Ensino e Didática de História na Faculdade de Educação pela UFRJ e docente convidada do curso de especialização Saberes e Práticas, também na UFRJ. No módulo Debates Contemporâneos sobre Mídia e Tecnologia. Foi bolsista CAPES do Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, na História, durante a graduação, e bolsista CAPES do Programa Observatório da Educação, durante o mestrado, tendo atuado como avaliadora do MEC, dos livros didáticos de História, no Programa Nacional do Livro Didático PNLD, pesquisa sobre ensino de História, História Digital e Humanidades Digitais, sendo membro do Laboratório de Ensino de História e Educação, na UFRJ-GS, e do Grupo de Pesquisa Memória Digital, Arquivos e Documentos Históricos no Mundo Contemporâneo, na Unicampus. Autora do livro Ensino de História e Games, Dimensões Práticas em Sala de Aula, publicado em 2017, e coordenadora do projeto Bate-Papo sobre Ensino de História, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, em Mucuri. Passo a palavra à convidada e fique à vontade. Bom dia, Ana. Prazer em conhecer você. Muito obrigada pela recepção. Eu gostaria de dar início à fala, né? Primeiro agradecendo aos colegas que estão presentes pela participação, por poderem tirar esse tempinho, né, para a gente trocar, para a gente realmente dialogar. Em outras oportunidades, né, eu tenho falado que muito mais do que trazer para a rede um modelo expositivo do início ao fim, eu acho que a gente ganha muito mais com a perspectiva dialógica, né, trazendo Paulo Freire aí para a nossa roda de conversa. Então, a ideia do encontro de hoje é refletir em alguns pontos a partir do que foi proposto e, posteriormente, a gente, então, dá início a essa troca, a esse diálogo, a essa perspectiva efetivamente de conversa, tá bom? Então, vamos lá, né? A Ana já me apresentou, né? Eu gosto sempre de me identificar como professora de história, historiadora, alguém que vem há algum tempo aí tentando pesquisar mesmo, contribuir para a pesquisa na área do ensino de história e da história digital, né? Então, esse é o lugar da onde eu estou partindo, né? Os estudos sobre o ensino de história enquanto campo e também da chamada história digital, né? Entendendo que esse é um universo, né? O que a gente chama de história digital, ensino de história, é um universo riquíssimo, né? Em temas, em perspectivas, em abordagens diferentes, e a partir disso a gente vai desdobrando, né? Em várias outras pesquisas dentro desses campos maiores. A ideia para o encontro de hoje, ela se deu a partir de dois momentos. O primeiro foi o evento Perspectivas do Ensino de História, que foi realizado ano passado, em 2020, em algumas discussões que a gente teve dentro do grupo de reflexão docente intitulado História Digital e Formação Histórica em Espaços Educacionais Escolares e Não Escolares. Foi um grupo coordenado por mim, pela professora Anita Carneiro e pela professora Alexia Pádua. Então,
a partir do que foi colocado nesse grupo, eu anotei algumas coisas, eu registrei outras, eu pensei em algumas abordagens que eu pude desenvolver posteriormente com outras duas colegas, a professora Daniela Silva, que é capaz, eu acho que ela está aqui presente no nosso chat, e a professora Stephanie Jimenez Tassoulas, né, que eu brinco que são duas jovens pesquisadoras do ensino de História, e que, além de serem pesquisadoras do ensino de História, são realmente parceiras, amigas, que têm me ajudado muito a refletir sobre os temas hoje em questão. Né? Eu acho que, ao citar alguns nomes aqui, eu estou falando a partir de um coletivo, né? Eu entendo que a gente não faz pesquisa sozinha, que as parcerias elas são sempre potentes para que a gente possa elencar, né, pontos de vista, conceitos, teorizações e práticas que talvez sozinhos a gente não tivesse as mesmas ideias. Então, eu acredito muito nesse coletivo feminino, nesse coletivo feminista aí que está presente e que certamente me ajuda muito nos estudos dos campos de pesquisa aqui mencionados. Né? Eu acho que falar do ensino de história e falar da história digital é falar de afeto, é falar de parceria, é falar de amizade, é falar de elos, de links humanos. Então, isso é um aspecto bem importante aqui para o nosso debate. Como eu mencionei, né, a partir do Perspectivas do Ensino de História, esse evento que foi realizado todo online ano passado, 2020, e do texto intitulado Racismo no Meio Digital, Estratégias de Aquilombamento, escrito em parceria com a Daniela Silva e com a Stephanie Jimenez, é que eu vou, então, trazer alguns tópicos que eu chamaria de questionamentos ou provocações, como a gente queira chamar, para que posteriormente a gente debata, certo? Talvez, gente, assim, eu não sei, né, o que vocês têm em mente quando a gente fala sobre maiorias invisibilizadas, sobre a discussão dos algoritmos, mas essa não vai ser uma fala teórica, né, sobre a discussão dos algoritmos, mas eu pretendo trazer algumas provocações, como eu disse, à luz do conhecimento histórico, entendendo que 2020 foi um ano extremamente contraditório, polêmico, tenso, e que, aliás, a gente vê muitas continuidades desse 2020, né? Como historiadores aqui, professores de história, nós sabemos que não é a mudança cronológica de 2020 para 2021 que vai representar necessariamente uma ruptura, mas a gente vê muitas continuidades nesse processo. Então, a gente tem um marco aí de 2020, né, em relação às marcas mesmo, né, do ensino remoto, dos usos contraditórios das tecnologias digitais de informação e comunicação, do escancarar, né, das desigualdades de todos os tipos. E a gente tem também um ano muito potente a gente teve um ano muito potente para o debate sobre as relações étnico-raciais. E o meu foco hoje, ao falar dessas maiorias invisibilizadas e do racismo algorítmico, que é um aspecto que eu quero trazer para a roda aqui, considerando que 2020, sem dúvida, foi um ano potente para a gente debater sobre isso na rede. É claro que isso já vem de antes, e isso tem desdobramentos também futuros, mas eu deixo aí 2020 como marca, né? Indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, falar sobre a pandemia, a gente precisa trazer também o movimento, né? Vidas Negras Importam, e pensar isso juntos aqui, o reflexo disso para a sala de aula. No capítulo do texto, né, que eu escrevi junto com a Stephanie e com a Daniela, a gente pensou esse capítulo, só para explicar, né, ele vai entrar como um capítulo de livro, num livro que está sendo organizado por colegas, professor Tiago Nicodemos e o Ian, da Unicamp, né, a gente não sabe ainda exatamente quando ele vai sair, mas com certeza quando esse texto for publicado a gente vai divulgar, vai compartilhar, vai socializar. Mas a gente começou nesse texto pensando, né, o quão subterrâneo é a origem e também, eu diria, a gravidade, né, do racismo no Brasil.
A gente tem vários autores hoje, Silvio Almeida, Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Yamara Viana, Ana Carolina Mota. Eu poderia aqui falar uma infinidade de autores e autoras que estão debatendo sobre isso. E a gente, no texto, a gente começou por aí, o quão subterrâneo é, né, e o quão grave é falar, e necessário também falar sobre o racismo no Brasil, né, enquanto algo que está arraigado na nossa estrutura social. E a gente começou falando sobre isso justamente porque teve um domingo aí, eu vou abrir um parêntese aqui, que eu estava andando de bicicleta aqui no aterro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, e tem uma passagem subterrânea, né, que liga aqui o bairro, né, no bairro de Botafogo, para ir para o aterro do Flamengo. E nessa passagem subterrânea, no aterro do Flamengo, ela tinha uma frase, que eu já passei por essa frase algumas vezes e fiquei muito incomodada com ela. Essa frase, ela diz o seguinte: racista não é ser humano, é apenas um ser desprezível. E aí eu pergunto, o racista não é ser humano, mas quando eu digo que o racismo no Brasil é estrutural, então talvez eu esteja negando a minha condição de humanidade quando eu falo que o racista não é ser humano, ou eu me assumo como ser humano racista, e justamente daí vem o papel nosso enquanto professores de história, historiadores, né, ou professores de outras áreas disciplinares. A gente provavelmente aqui tem colegas de outras áreas de conhecimento, da pedagogia, das outras áreas de licenciatura, e que estamos todos juntos aqui pensando sobre essa discussão. Então, essa frase, né, que eu fui parar nela um pouco aleatória, né, andando de bicicleta, não estava refletindo academicamente sobre isso, mas o que os muros da cidade estão sinalizando para a gente? Qual é o nosso papel enquanto professores de trazer esse debate para a sala de aula? E eu pergunto mais, o que isso tem a ver com história digital, com as redes, com a cultura digital de uma forma geral? Eu, Daniela e Stephanie, a gente lançou essa frase, essa foto, na verdade, foi uma foto do muro nas nossas redes sociais. E foi muito interessante quando a gente postou essa frase, né, questionando as pessoas, o que vocês acham disso? Porque os pontos de vista foram muito diferentes, né? As pessoas se manifestaram de uma forma diferente, né, dos comentários, o que as pessoas falaram, mas fica para a gente aqui a reflexão de que a educação antirracista ela é um compromisso de todos nós, mas que antes disso é preciso que a gente reconheça o racismo que habita em nós e, consequentemente, o racismo que circula nas redes, né, nas redes digitais de informação e comunicação. Existe uma distinção conceitual entre o racismo algorítmico e o algoritmo racista. O algoritmo ele não tem uma vida própria. Tudo que acontece na rede, a gente sabe que não existe nada ingênuo na rede social, é fruto da nossa humanidade, né? Seja ela qual for, muitas vezes preconceituosa, problemática nesse sentido, mas a gente aqui também não está com uma linguagem, eu não estou aqui com uma linguagem de denúncia, uma linguagem acusatória, e sim com uma linguagem de reflexão, volto a dizer, à luz do conhecimento histórico. E aí, né, por que eu trago esse tema? Porque eu acho que a gente precisa reconhecer o nosso papel aqui enquanto professores, enquanto intelectuais, que estamos interessados em refletir criticamente sobre isso, com a perspectiva de construir efetivamente, não que sejam só palavras bonitas, mas de forma efetiva, essa sociedade mais justa e mais igualitária que a gente vem falando, né, escrevendo e defendendo aí nos textos, nas palestras, conferências e oportunidades de encontro que a gente tem. Eu entendo, ou melhor, nós entendemos esse coletivo, né, a partir do texto desenvolvido em parceria, que a sala de aula e as redes sociais são espaços de poder
que precisam ser ocupados a partir desse olhar questionador, desse olhar humano, afetuoso que a gente começou falando. Pensando outros sujeitos e outras narrativas, que não somente aquelas narrativas, né, do homem branco, europeu, né, de uma perspectiva única, como diria Chimamanda Adichie no famoso livro, né, e tem um vídeo, o livro, Os Perigos da História Única. Então, a gente quer quebrar aqui, a gente quer trazer essas outras vozes, mas que outras vozes são essas? A gente tem no nosso texto uma parte, um item, que a gente traz alguns projetos, né? Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, o projeto das afrografiteiras. Se vocês já ouviram falar, quem não conhece, vale a pena pesquisar, joga aí na internet, pesquisa, porque ao trazer isso para a sala de aula, é uma contribuição que a gente dá para trabalhar essas outras narrativas possíveis. O Afrografiteiras é bem bacana, elas trabalham com arte, né, nessa perspectiva da mulher negra, da valorização artística. Eu me lembro que na sala de aula eu usava muito o site da Rádio Yandê, que é a primeira rádio indígena na internet. Também não sei se vocês conhecem. A Rádio Yandê, ela é a primeira rádio indígena na internet e ela tem uma série de notícias, né, de produções culturais, música, naturalmente. Então, vale a pena também a gente conhecer essas iniciativas e trazer para a sala de aula. Ao estudar para elaborar esse capítulo desse livro, eu me deparei também com um debate muito interessante do chamado Poetry Slam. Não sei se vocês conhecem, a Batalha de Poesias, que hoje utiliza muito das redes, da internet, para, eu não vou nem dizer dar voz, porque eu acho que isso é muito pretensão, a gente não dá voz a ninguém, mas para valorizar as vozes que vêm das periferias, por meio do diálogo com a literatura, com a arte, com a poesia. Então, vale a pena pesquisar também sobre isso, né? As batalhas de poesia chamada Poetry Slam, certo? E é claro, gente, que existem também outras várias iniciativas, né? Eu gosto muito, até vi num programa de televisão sobre as pretinhas leitoras, não sei se vocês viram, e que são duas irmãs, elas são gêmeas, se eu não estou enganada. Eu até sigo o perfil delas no Instagram, é muito legal, porque eu fui parar numa leitura que eu estou fazendo agora, da Conceição Evaristo, do livro Olhos d'Água, e eu fui parar nessa leitura da Conceição Evaristo do Olhos d'Água a partir de uma indicação do perfil das pretinhas leitoras. Elas são crianças e elas estão mostrando que a infância, a juventude, também pode contribuir para essa educação antirracista que a gente vem falando tanto. Então, a gente quer pensar essas outras vozes, né? E quanto à rede, muitas vezes acaba invisibilizando, melhor dizendo, essas produções culturais tão potentes. Essa expressão que eu trouxe para a fala, das maiorias invisibilizadas, ela não é uma expressão originalmente minha. Eu me apropriei da fala da historiadora Lilia Schwartz no programa Roda Viva, que foi feito, se eu não estou enganado, foi dia 7 de setembro de 2020. Tem aí na internet também o link para a fala da Lilia Schwartz, que vale muito a pena assistir integralmente o que ela traz, os pontos de vista, para se discutir, né, que falar de uma democracia no Brasil, a gente precisa enfrentar esse debate das relações étnico-raciais. E a Lilia Schwartz, ela usa essa expressão das maiorias que são invisibilizadas nas redes, né? Então, falsamente, né, chamadas das minorias, não são minorias, são maiorias, porém são invisibilizadas. E daí a gente precisa, então, eu defendo aqui que a gente precisa enxergar potência na resistência desses grupos. E eu não tenho dúvida que alguns colegas que estão nos assistindo vão trazer o questionamento, né, do famoso lugar de fala. Mas eu sou mulher branca. Por que eu estou falando sobre isso aqui? E aí eu vou recorrer a mais uma leitura, já fiz o dever de casa aqui de deixar tudo separado, que é o Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, em que também é pontuado isso. Essa luta,
ela é de todos nós, todos e todas. Então, o meu papel aqui é trazer essas provocações, não é para ser pretensiosa, jamais, mas é para chamar a atenção de que, efetivamente, essa luta é de todos nós, e todas nós, no feminino plural. Ao dar esse foco, então, na realidade virtual, no mundo digital que a gente está falando aqui, né, que essa é uma esfera também de vivência humana hoje muito forte. Eu relembro aí esse marco de 2020, que o digital entrou na nossa vida de uma forma avassaladora. É urgente que a gente se questione sobre a presença de opressões sociais nessas redes e que, inclusive, estão no cotidiano dos nossos alunos, gente. O que eu estou falando aqui, a nossa experiência de sala de aula, vocês, nós, aqui como professores, formadores, seja na educação básica, seja dentro da universidade, a gente lida com isso o tempo todo. As opressões sociais que acontecem nas redes e o quão grave isso é. E aí, assim, foi até uma ideia da professora Daniela Silva, que se ela estiver aí no chat, até peço, ela está aqui no chat, já estou vendo os comentários dela. Uma coisa muito interessante que ela trouxe para o nosso texto é pensar, por exemplo, né, essa transposição do racismo para as plataformas digitais, né, que a gente não pode esquecer que as redes sociais digitais, elas são construídas e pensadas por nós, seres humanos, né? E aí a Daniela trouxe a reflexão para a gente, por exemplo, do racismo que se manifesta quando a gente tem, por exemplo, os sistemas de reconhecimento facial, né? A conexão dos rostos negros com a associação disso com criminosos, que é uma constante nesses sistemas de inteligência artificial, né? Eu não sou especialista nesse debate, tem leituras muito boas sobre isso, como, por exemplo, Tarcísio Silva, que tem produções, inclusive, disponíveis gratuitamente em PDF, reportagens, né, entrevistas com ele, e que eu recomendo a leitura para quem quiser aprofundar nisso. Mas a gente pensar o quanto esses sistemas de inteligência artificial reproduzem concepções racistas, né? O algoritmo, ele é um instrumento, né, que hoje é utilizado para... Ele acaba exercendo, ele acaba mostrando, evidenciando, explicitando essas faces de um racismo que é nosso, certo? E aí entra no que eu tinha falado, né? Como é que a gente, então, contorna tudo isso? Quais são as estratégias de, entre aspas, de subversão, né, da gente contornar tudo isso? Será que a gente fica... a gente detecta que existe isso na rede, um racismo algorítmico, mas o que eu faço para contornar isso? Como eu contorno isso na sala de aula? Então, eu volto a dizer, esses projetos que nós mencionamos aqui, eu peço até para quem estiver presente aqui, que possa trazer outros projetos que vocês conheçam, né? Quais são os sites que vocês utilizam nas salas de aulas, os projetos. Eu gosto muito também, eu lembrei agora, do aplicativo Passados Presentes, que foi desenvolvido, né, pela professora Keila Greenberg, Marta Abreu, entre outras pesquisadoras do campo, e que também pode ser utilizado na sala de aula para se conhecer os quilombos que existem no Brasil afora. Então, iniciativas como essas, que às vezes ficam muito restritas. Então, eu peço aí encarecidamente a contribuição de vocês no chat para que utilizem esse espaço, esse momento nosso aqui de formação e de troca, para socializar ideias, projetos, sites, iniciativas que vocês tenham conhecimento e que trabalhem em prol dessa educação antirracista. E aqui lembramos que falar de antirracismo, a gente não está se restringindo à temática negra, a gente também defende, né, quando vai trabalhar com as populações indígenas, isso também faz parte da luta antirracista, o debate é muito mais amplo, certo? Então, socializem, né? Tragam aí o que vocês conhecem para o nosso encontro e que depois também no debate a gente pode conversar um pouco sobre isso. Né? Então, voltando, né, a gente acaba abrindo vários parênteses, vai e volta aqui ao longo do encontro, para deixar claro, né, que as plataformas digitais, elas são
construídas, né, para direcionar conteúdos, elas acabam direcionando conteúdos para a gente observa isso no nosso cotidiano, a gente entra para fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre passagem aérea. Daqui a pouco você está recebendo, você está sendo bombardeado de informações sobre passagens aéreas. Então, volto a dizer, nada disso é por acaso, né? E tudo isso faz parte desse debate sobre o algoritmo que a gente está trazendo aqui. Né? Eles acabam direcionando para a gente conteúdos, né, para nós, enquanto usuários, a partir de fluxos de informação que delimitam para a gente o que é considerado ou não importante. E aí que mora realmente um perigo. Né? O que a gente entende como sendo relevante? Né? E dito isso, né, quando eu lanço a pergunta, beleza, eu detecto que isso existe, mas o que eu faço com isso? Né, essas formas alternativas de organização social se expressam também nas plataformas digitais. É uma expressão, né, quando eu falei o título do nosso capítulo de livro, que a gente entende como estratégias de aquilombamento digital. E aí eu vou usar aspas de trazer a pesquisadora Daniela Silva, que ela entende que o aquilombamento, o que é isso? Do que eu estou falando? O que é aquilombar-se? Né? É um processo de busca coletiva de resistência afetiva negra pela construção de espaços seguros para ser e expressar a negritude. Então, vamos lá, vamos por parte. Eu estou falando sobre algoritmo, eu estou falando sobre racismo, eu estou falando sobre redes, né, sobre as redes sociais, o universo da cultura digital, o quanto isso reproduz, o quanto esse meio reproduz a nossa condição humana, que é ainda de um racismo estrutural, e eu estou falando, então, de estratégias de subversão ou de contornar esse tipo de problema. E daí eu mobilizo, então, o conceito de aquilombamento digital. E a gente traz também, né, o Emicida, que está muito falado aí pelo documentário dele, pelas produções musicais dele, pela atuação e militância dele nas redes sociais e fora das redes sociais, que ele também traz essa ideia, né, dessa coletividade, desse culto à ancestralidade, e o quanto isso tem a nos ensinar para que nós possamos atuar nessas redes digitais a partir de uma perspectiva de responsabilidade social. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente posta, por aquilo que a gente compartilha, por aquilo que a gente veicula. Eu trouxe uma citação da Djamila Ribeiro, do livro Lugar de Fala, que ela disse o seguinte, que não se trata de diminuir a militância feita no mundo virtual, ao contrário, mas de ilustrar o quanto, muitas vezes, há um esvaziamento de conceitos importantes por conta dessa urgência que as redes geram. Ou porque grupos que sempre estiveram no poder passam a se incomodar com o avanço de discursos de grupos minoritários em termos de direitos. O que a Djamila Ribeiro está falando para a gente? Primeiro, ela questiona essa noção de urgência. O mundo da rede social ele tem essa temporalidade da urgência, né? Aconteceu alguma coisa, a gente já tem que opinar sobre isso. Às vezes a gente fala sobre isso sem nem ter parado para ler a respeito pontos de vista distintos e o quão perigoso isso é, volto a dizer isso. E ela questiona também, né, a quem interessa não dar, entre aspas, tá? Muitas aspas, a quem interessa não dar visibilidade a esses grupos minoritários, e que a gente já questionou que, em realidade, não são minoritários, são maioritários, são maiorias invisibilizadas, né? Como disse a Lilia Schwartz. Então, são dois questionamentos importantes que a Djamila traz e que eu acho muito potentes para a gente questionar juntos aqui, certo? E a Djamila também fala, né, que é preciso fazer um uso criativo desse lugar de marginalidade. Esses projetos que a gente citou, como Afrografiteiras, Pretinhas Leitoras, Rádio Iandê, entre outros, né, o jornalismo, a Daniela pode me ajudar aí, acho que é o jornalismo de Alma Preta também, que faz um trabalho bacana.
são pessoas, são grupos, são coletivos que têm feito uso criativo desse lugar de marginalidade, né, que ocupam na sociedade, com o objetivo, então, de defender ou de desenvolver, como diz a Djamila, teorias e pensamentos que reflitam diferentes olhares e perspectivas. Ou seja, por mais que a gente fique, em realidade, né, preso a essa perspectiva desse racismo algorítmico, a gente tem pessoas que estão conseguindo trazer projetos e estão divulgando isso em outros espaços, em outras redes. Eu acho que o nosso compromisso aqui é fazer esse mesmo movimento, tá? Então, aquilombar-se, né, essa ideia de um aquilombamento digital, usando a expressão, né, usando o conceito aqui, o que é esse aquilombar-se? É a gente retomar esse pensamento ancestral, essa ideia da coletividade. Eu comecei falando sobre isso, eu não estou falando sozinha, estou me apropriando aqui de autoras como Conceição Evaristo, como Djamila Ribeiro, como Ana Carolina Mota, que também foi aluna do mestrado profissional em ensino de história, que tem um trabalho maravilhoso sobre relações étnico-raciais no contexto quilombola. Eu não estou sozinha mesmo, tanto do ponto de vista teórico, quanto das vivências do dia a dia, porque tudo isso que eu estou trazendo aqui são vivências a partir do meu lugar de fala de professora, né, e de formadora de professores também. Então, realmente a gente não está sozinho nessa luta, nessa perspectiva, né? E como diz o Emicida, que a gente trouxe para o nosso texto também, né, na sua música Principia, tudo que nós tem é nós. Ou seja, a gente está junto, a gente está aqui nesse coletivo defendendo, né, essa complexidade da resistência, que essa complexidade da resistência reside, ou habita, ou mora na simplicidade de um pensamento coletivo, que em realidade ele não é simples, ele é complexo porque ele demanda relação, ele demanda negociação, ele demanda troca. Né? Como é que na sala de aula eu vou combater, ou dentro das nossas próprias famílias, é bom dizer, né? Eu teria aqui relatos, né, os grupos de WhatsApp de família, quantas situações delicadas a gente passa, né, por defender, por exemplo, essa perspectiva antirracista, a perspectiva feminista. A gente percebe resistências, às vezes, dentro dos próprios grupos de trabalho, dentro da escola, dentro da família, dentro dos espaços para quem frequenta aí, os espaços religiosos. Então, a gente defender essas estratégias de resistência, mas a partir da simplicidade, né, do pensamento coletivo, acaba se tornando tem essa ideia da teoria da complexidade, né? Não é somente eu somar a parte A com a parte B, mas ao trazer a parte A com a parte B, o que eu formo? Né? Eu formo talvez um C, eu formo um outro que vai estar dialogando com A e com B, mas que é um outro coletivo, diferente, complexo. Então, gente, eu acho que era isso, né? Eu deixo aí, claro, no nosso debate a gente pode aprofundar mais. Eu não queria tomar também 1 hora aqui de conversa, 1 hora de fala, porque eu sei que fica muito enfadonho para quem está assistindo, mas que a gente aproveite esse tempo juntos aqui para trocar ideias, para trazer comentários de vocês. A Ana vai me ajudar aqui na mediação, Marcelo também. Marcelo, muito prazer, não sei se você já está por aí. Que vão nos ajudar a trazer esses comentários, esses debates, e a gente, então, poder realmente aproveitar aí esse resto de tempo que temos juntos. Destaco também, né, que o embasamento, para quem quiser se aprofundar, eu já citei alguns desses autores, Ana Carolina Mota, Yamara Viana, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Lélia Gonzalez, que foi uma autora que eu conheci por meio da Stephanie e da Daniela da Silva, Stephanie Gimenez e Daniela Silva, minhas colegas, parceiras, amigas aí de texto. Bell Hooks, também outra autora importantíssima. Carolina de Jesus, uma autora que eu conheci muito recentemente, em 2019 eu li o livro dela, O Quarto de Despejo. E é isso, gente, precisamos conhecer
esses autores e essas autoras, principalmente, para que a gente tenha um embasamento suficiente, né? Tarcísio Silva também, que a gente trouxe aqui, para que a gente tenha um embasamento para abordar isso nos nossos grupos, nos espaços que a gente frequenta, tá bom? Então, era isso. Ana, estamos juntas aí, aberta para os questionamentos e perguntas do público. E, mais uma vez, muito obrigada a você, muito obrigada a toda a organização do evento pela chance, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que é novo para mim. Muito obrigada. Enquanto as pessoas deixam aí seus comentários, eu quero também agradecer novamente a senhora em nome do Centro Acadêmico e dizer que foi um prazer estar aqui com você, que foi um encontro maravilhoso. E esperar, né, ver se o povo coloca aqui para dar continuidade ao nosso encontro. Ana, só não precisa chamar de senhora, que a gente está. Não precisa ser senhora, pode ser você, que a gente está de igual para igual aqui, valorizando todas as vozes. Eu até brinquei com você, né, que esse bastidor de live, ele é sempre um pouco complexo, né, porque a gente tem que fazer muita coisa, ver os comentários, elaborar, às vezes, perguntas, receber a pessoa. Ele pode aqui nesse bate-papo, nessa conversa, e valorizando aqui todo mundo que está no bastidor, toda organização, realmente, que eu sei que organizar evento é difícil, dá trabalho, mas vale muito a pena, porque a gente está hoje conseguindo democratizar muito mais essa discussão. Tem aqui uma perguntinha, que é da Daniela Silva. Marcela, puxando isso para a questão do ensino, como debater esse assunto pode colaborar para o ensino de história? A Daniela, gente, que está elaborando a pergunta, é uma das autoras do texto. Como eu falei, né, a jovem pesquisadora, amigas aí que estamos, né, na verdade, Daniela, pensando juntas sobre isso. Acho que você vem começando a elaborar aí os seus projetos de pesquisa na área do ensino de história. Eu acho que juntas a gente vai pensando em possibilidades, né, em meios possíveis para isso, mas eu vou recorrer à minha experiência na sala de aula, o quanto essas questões já apareceram na sala de aula. Eu acho que o primeiro ponto é a gente ouvir os nossos estudantes, aceitar que na sala de aula muitos preconceitos vão ser manifestados e que o nosso papel aqui, enquanto professores, enquanto pessoas que estão estudando sobre isso, pensando sobre isso, é ouvir, aceitar esses preconceitos e, a partir dali, trazer outros horizontes ou outras possibilidades, outros caminhos possíveis, porque a nossa reação, quando a gente detecta isso, ela é muito, às vezes, da raiva, né? E isso é legítimo. Eu tenho ouvido aí MC, da Djamila Ribeiro, que falam sobre isso, ela é legítima, mas eu entendo que a gente tem outros caminhos, e o caminho do ensino, ele é um caminho que demanda muita paciência, muita calma, porque é processo. A gente está se desconstruindo para poder construir outras perspectivas. E esse é um processo difícil para nós, professores, também, gente. Eu não tenho dúvida disso. Nós também manifestamos preconceitos, nós somos fruto de toda a educação que a gente teve, dos valores e crenças que nos foram passados. A Ana Carolina Mota, no livro Relações Étnico-Raciais no Contexto Quilombola, que ela vai trabalhar sobre currículo, docência e tecnologia, ela começa o livro dela falando do quão foi difícil esse processo de se assumir, de se perceber como mulher, como intelectual negra. É um processo de descoberta, de autoconhecimento. Então, o que a gente está falando hoje aqui nos caminhos do ensino de história, a gente poderia trazer, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, que lá nas suas competências gerais vai falar sobre autoconhecimento, autocuidado. Isso é um processo desafiador para todos nós. E principalmente da gente entender qual é o nosso lugar nessa luta. A minha luta talvez seja diferente da sua, diferente
de outros colegas que estão aí presentes, cada um no seu espaço, no seu local de trabalho, na sua pesquisa, no seu artigo, na sua conversa em família, seja onde for, cada um de nós tem contextos diferentes, mas a gente tem um ponto que é comum, que é esse ponto realmente de um comprometimento com essa luta antirracista que tem que ser, precisa ser incessante, nas pequenas e nas grandes coisas do dia a dia. Acho que era isso, Ana. Tem mais um comentário aqui, que é da Vanessa Espinosa. Marcela, várias possibilidades de oficina, mesmo no ensino remoto, para que alunos e alunas percebam o poder antidemocrático dos algoritmos, não é mesmo? Tem do Wagner também, Wagner Cavalcante. Ele queria que a senhora pudesse comentar a importância da formação continuada para a educação antirracista e qual o seu diagnóstico sobre a não efetivação da legislação já existente sobre o assunto. Os demais comentários eu vou colocar depois. Tá bom, Ana, obrigada. Você pode só me ajudar, voltando para a pergunta, para o comentário anterior da professora Vanessa, para a gente poder ir dialogando aos... A Vanessa também é outra grande parceira. Vocês já perceberam que eu sou cheia de parceira. Porque é isso, gente. A vida a gente não faz nada sozinha. Vanessa, a gente também teve a chance de escrever juntas ano passado um outro capítulo de livro que também vai sair ainda, focado, né, na discussão a partir da experiência, na formação de professores. E daí, Vanessa, ao trazer esse comentário, né, você fala das oficinas, eu gosto muito de trabalhar com essa perspectiva das oficinas, porque é o momento que a gente coloca a mão na massa, de que a gente vai produzir algo, de que a gente vai muito mais mobilizar os conceitos e teorizações em prol de materializar algo. Isso é fantástico, né? Seja lá o que for. Então, essa possibilidade da oficina, tanto no mestrado quanto no doutorado, na dissertação e na tese, eu sempre investi metodologicamente muito nas oficinas, porque eu acho que elas são espaços potentes, né? Inclusive, a nossa sala de aula, ela é uma oficina constante, porque a gente produz um monte de coisa. E aí você traz também, no teu comentário, oficina, você traz o ensino remoto, que é o tema, né, que a gente debateu no nosso trabalho juntas. E aí, né, para que os alunos e alunas percebam o poder antidemocrático do algoritmo. E eu acho que mais do que perceber, volto a dizer, o que a gente faz com isso? Detecto isso, né? O antidemocrático, as famosas bolhas, né? A gente parece que às vezes vive ali numa bolha. O quão empobrecido nós ficamos a olhar com aqueles que pensam parecido comigo. Então, quem pensa diferente, eu vou lá e excluo da minha rede. Só que nós sabemos que a vida, ela é uma constante negociação. Então, as que já desenvolveu ou que pretende desenvolver aí na sala de aula, seja na formação de professores ou com crianças, porque esse debate que a gente está fazendo hoje aqui, gente, ele é para todos os públicos, ele começa na infância, desde pequeno. Ele começa, ele precisa permear a juventude. Eu lembro na minha turma também com o ensino médio, a gente discutindo sobre isso, discutindo sobre racismo, sobre estratégias antirracistas. Ele precisa estar também, quem trabalha aí com o público já mais idoso, né? Quem tem aí familiares, às vezes, que estão reproduzindo esse tipo de preconceito, e que essas pessoas também podem e devem estar abertas a sempre estarem se olhando, se percebendo, se repensando, cuidando do verbo, cuidando daquilo que fala, daquelas expressões que, mesmo que sem querer, acabam reproduzindo preconceitos. Então, Vanessa, voltando para a tua pergunta, abrir aqui outro parêntese, eu acho que as oficinas, elas são momentos potentes para que a gente sensibilize, para que a gente materialize, né? Você tem uma experiência fantástica, né? E eu pude escutar um pouco da tua fala, acho que foi na terça-feira à noite, se eu não estou enganada, né? Que você participou da mesa falando sobre tecnologias digitais junto com outros colegas, e que você trouxe um pouco da experiência que você tem desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
E essas experiências, como a sua, como a de outros amigos aqui presentes, elas mostram para a gente que a gente tem que investir nisso, que a gente precisa se comprometer com o exercício de sensibilizar, mas que, em realidade, a gente não tem noção do alcance que isso vai ter. Porque a gente pode falar sobre antirracismo, saiu da sala de aula, a gente vê alunos nossos reproduzindo os preconceitos na rede. A gente vê colegas professores nossos reproduzindo preconceitos nas redes e fora das redes. Então, volto a dizer, mais do que perceber, é realmente sensibilizar para transformar, certo? É isso, Ana. Podemos passar para o comentário e pergunta do Wagner. Wagner, muito obrigada também pela sua pergunta. Não precisa chamar de senhora, pode ser você, né? Se a gente poderia comentar um pouco sobre a importância, da formação continuada para a educação antirracista. Então, Wagner, acho que é um pouco do que a gente vem conversando, né? A formação inicial e continuada, que em realidade são esferas, eu acho que a gente está eternamente numa formação. Quando eu escrevi esse texto que eu trouxe para o debate de hoje, quando eu estou aqui, né, elencando alguns tópicos, organizando a minha fala para a aula pública de hoje, eu estou me formando e eu estou me informando também. Né? Essa formação que ela é no dia a dia também, ela é dentro da universidade, ela é dentro das escolas e ela é no cotidiano. Né? A gente está sempre lendo sobre isso, ouvindo pessoas que estão discutindo isso. Eu me lembro que para esse texto também eu fui pesquisar, eu fui assistir uma fala do Milton Santos, também no programa Roda Viva, é outra que eu recomendo. Aliás, o Roda Viva tem programas muito interessantes, né? Acho que todos os programas ali sempre acabam acrescentando muito, né? Eu citei aqui o Roda Viva com a Lília Schwartz, com o Emicida, que também vale a pena assistir, com o Milton Santos. É um programa que às vezes eu gosto até de transcrever, porque algumas coisas para usar em textos, porque realmente me ajudam muito. Então, essa formação inicial e a formação continuada, que a gente se comprometa ao estudar, ler sobre isso e a buscar isso no nosso dia a dia. Independente se eu não estou no mestrado agora, se eu não estou dando aula agora, que eu me comprometa com essa perspectiva no meu cotidiano, no meu dia a dia, tá? Você falou em relação à legislação, né? Em relação ao diagnóstico sobre a não efetivação da legislação. Eu acho que, ao falar de legislação, a gente aqui traz a Lei 10.639, né, de 2003, e a 11.645, de 2008, e que são marcos muito importantes. A gente já tem anos da lei em voga e os efeitos e desdobramentos dela. E o quão a gente precisa ainda caminhar para a efetivação disso na sala de aula, porque a gente sabe que a lei ela tem um peso importante, mas que, para além do peso oficial, vamos dizer assim, é esse comprometimento que eu tenho batido tanto, e eu vou acabar repetindo isso ainda várias vezes aqui, que a gente precisa ter. Não é porque a lei diz que eu tenho que trabalhar sobre cultura afro-brasileira, mas a lei diz, e eu reconheço a contribuição e a importância do ponto de vista histórico, artístico, de trazer esse debate para a sala de aula, e a partir, gente, de uma perspectiva interdisciplinar. Porque aqui a gente está num evento de história, né, de ensino de história, mas a gente está falando a partir do diálogo com todas as áreas de conhecimento. Trabalhar com as relações étnico-raciais não é um compromisso só do professor de história, é um compromisso de todas as áreas de conhecimento, de todos os componentes curriculares. O professor de matemática pode e deve trazer isso, um professor de história, de literatura, de arte, de geografia. Tem que também todos nós estarmos unidos em prol dessa perspectiva, certo? E aí, assim, eu estou bem feliz aqui de ver vários colegas, Gabriel Neto, Cristiano, Vanessa, Eliana Dias, muitos amigos aí, a Graça também sempre presente aqui nos debates, assim, porque é isso, gente, a gente está num coletivo juntos aqui, a gente está
trocando experiências e, principalmente, a gente está se ajudando, porque isso é novo para todo mundo, pelo menos eu falo por mim. Isso é novo para mim, essa discussão é nova. Eu tive a chance de participar de algumas bancas de mestrado, né, de dissertação de mestrado, e que me provocaram muito a estudar cada vez mais. Eu estou aqui aberta, junto com vocês, pensando sobre isso. Certo? Ana? Temos mais uma perguntinha aqui, que é do mais Gabriel Neto. Ou mais comentários? Gabriel? Marcela, como podemos introduzir essa discussão nos estudos sobre história da África e cultura afro nos cursos de formação de professores? Gabriel, recém-doutor, parabéns aí pela defesa da sua tese. Acompanhei a distância ali das redes, mas tenho certeza que foi brilhante. Gabriel pesquisa sobre a discussão de formação de professores, né? Então, Gabriel, acho que você pode me ajudar também a responder, né? De pensar como trazer. Eu percebo que os debates no ensino de história, nas nossas lives, encontros, a gente sempre traz muito esse como. Porque a gente quer saber como, a gente precisa saber como. E isso, às vezes, nos angustia até. Porque a gente quer respostas. Muito legal, a gente está falando sobre legislação, a gente está trazendo as teorizações, mas na hora que eu estou ali no enfrentamento de um planejamento, que eu estou elaborando a ementa, no caso aí das universidades, pensando esses currículos acadêmicos de formação, como é que eu trago isso? Como é que eu faço isso? Em quem eu vou me apropriar? Quais são as referências bibliográficas que a gente usa nos nossos cursos? Né? A gente se questiona sobre isso, quais são os autores. Eu não tenho aqui para mostrar, está dentro do armário, eu não tenho aqui para mostrar a estante das lives, né? As estantes de livros, mas outro dia eu estava fazendo pesquisas na área do ensino de história e falar, o que eu estou lendo? Né? Porque isso também, Gabriel, não sei se eu estou aqui extrapolando a sua pergunta, mas isso vai até além, né? Inclusive de questões regionais. O Brasil desconhece, eu falo aqui a partir do Sudeste, eu sempre questiono isso. As pesquisas, por exemplo, na área do ensino de história que estão sendo feitas pelos professores na Bahia, que eu tive a chance de conhecer no evento que teve há 2 anos atrás em Eunápolis, pesquisas fantásticas, e que eu falo, gente, a gente precisa ler essas pessoas, dialogar, trocar ideias, romper fronteiras. A gente é muito fechado, né? E aí eu estou assumindo aqui, principalmente na questão do Sudeste, que fica numa prepotência, muitas vezes, que não faz sentido. A gente precisa trocar ideias, né? Você me lança a pergunta, como é que estão sendo feitas, como, né? O famoso como introduzir essa discussão nos estudos sobre história da África e cultura afro-brasileira na formação de professores. Eu fui encontrar, por exemplo, nesse grupo da Bahia, trabalhos fantásticos sobre isso, e que eu desconhecia. Então, observem que hoje aqui, né, a gente tem pessoas de várias cidades, de várias regiões diferentes, e que estão aqui mobilizando as suas experiências, né, de ver como que essas pessoas estão fazendo. Quem são os autores? Eu volto a dizer, eu não sou especialista nisso, eu acho que eu dou uma contribuição de pensar o ensino de história de forma geral, mas destacaria aí, né, quando você traz a pergunta sobre a história da África, os trabalhos, por exemplo, da Mônica Lima, do Amílcar Araújo Pereira, que tem da Keila Greenberg, a Keila que me orientou na tese de doutorado, da Hebe Matos, né, e entre outros vários pesquisadores, gente, e pesquisadoras, vamos frisar aqui, que tem pensado sobre isso na formação de professores. O aplicativo lá do Passados Presentes, que eu mencionei, ele é um exemplo, né, de como a gente pode trabalhar isso na formação de professores, porque traz a vivência, traz a prática, traz a criatividade, traz o trabalho ali, que tem realmente por trás do aplicativo uma preocupação pedagógica, sim. Então, eu acho que é isso, questionando os nossos currículos acadêmicos de formação e dentro do que nos é possível, do que está ao nosso alcance, brigando pela transformação, por inserir cada vez mais autores e autoras que estejam pesquisando sobre esses temas. Certo, Ana?
perguntas ou comentários, ou críticas também pode ser. Temos alguns comentários aqui, eu vou colocar todos. Da Vanessa, não podemos esquecer que o projeto Bate-Papo Ensino de História foi derrubado, são movimentos sérios sobre nossa lida. Também do Cristiano, que ele coloca esses usos de algoritmos viabilizam a aplicação de uma espécie de abordagem digital. E a Daniela, que concorda com ele, e isso impacta demais na construção da consciência histórica dos nossos estudantes, né? Sim, Ana, obrigada. A Vanessa trouxe o comentário para quem está aí assistindo, o projeto do bate-papo sobre ensino de história. Ele foi um projeto desenvolvido ao longo de 2020, que a gente pretende continuar agora em 2021, que eu tive a chance de coordenar junto com a professora Vitória Fonseca, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Diamantina. Inclusive, aproveitando aí o momento propaganda, eu não sei se vocês conseguem, Ana, disponibilizar, eu não separei aqui, mas facilmente no YouTube vocês encontram o link que vai para o canal O canal é da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, mas tem a playlist específica do Bate-Papo sobre Ensino de História. No YouTube, Bate-Papo sobre Ensino de História, vocês encontram essas lives e tem vários temas, né? Inclusive esse que a gente está falando hoje sobre história digital, tecnologias da informação da comunicação, sobre as questões étnico-raciais, enfim, tem um máximo aí que pode ser trabalhado nas salas de aula, que pode contribuir de alguma forma para essa formação continuada, né, que o Wagner e o Gabriel mencionaram aí. E a Vanessa faz o comentário, né, em relação ao projeto, de fato, a gente teve um problema em relação a isso, a gente vinha fazendo as lives desde abril de 2020, eu não lembro agora se foi setembro, eu tenho esse registro aqui nos meus arquivos pessoais, mas eu não lembro agora de cabeça, quando de repente a gente percebeu que o canal sumiu. E o que isso quer dizer? Pode ser muita coisa, gente, a gente não teve, eu não posso falar publicamente aqui que foi isso ou foi aquilo, sem efetivamente ter provas sobre o que eu estou falando. Mas, independente disso, levantou para a gente um debate. A gente está falando sobre antirracismo, a gente está falando sobre a perspectiva democrática, a gente está falando sobre algoritmo. Eu sempre fui daquela, gente, curte aí as lives, comenta, compartilha com os colegas de vocês, porque isso são estratégias, a gente não tem um financiamento, isso tudo está sendo feito por meio da universidade pública, a gente não tem um patrocinador, e nem queremos ter, que vai investir dinheiro nisso. Então, assim, a gente vai na amizade, por favor, comentem, compartilhem, é importante que esse debate tenha outras audiências, inclusive fora da academia. A gente quer que ele chegue em outros públicos, de que ele seja para qualquer pessoa. Que é uma discussão que eu também, né, quem trabalha aí com a história pública, vem investindo nisso. A gente não quer que isso fique restrito aos muros da academia, mas sim que isso possa chegar a todas as cabeças e corações, independente de formação, né, de uma formação acadêmica para isso. Então, a gente teve realmente esse problema com o bate-papo do canal simplesmente ter sumido do ar. E aí, o que isso quer dizer? Sumiu do ar por quê? O que aconteceu? Eu não posso afirmar foi uma invasão, até porque eu fui ler algumas coisas sobre segurança digital, sobre essas plataformas digitais que, volto a dizer, não tem nada de ingênuas, não tem nada de inocente. Todas as coisas que a gente faz, elas são vigiadas. Tem um site, a professora Alexa Pádua sempre menciona, que é do Educação Vigiada. Tem uns textos muito legais, gente. Também vale a pena pesquisar para quem quiser aprofundar mais no que a gente está falando aqui. Esse capitalismo, né, de vigilância, tudo que a gente faz na rede está ali, está registrado, está sendo utilizado para fins comerciais, para fins políticos. Vamos ver aí o que vem acontecendo no mundo, vamos ver aí o que vem acontecendo nas últimas eleições no Brasil. Então, assim, isso também precisa ser discutido com os nossos alunos.
A gente levantar mesmo esse debate, a gente, de repente, trabalhar com situações problema, né? A gente trazer notícias. No pós-doutorado, agora, eu estou fazendo a pesquisa toda em cima de notícias que saíram sobre a área de educação em 2020 e sobre a discussão de patrimônio, que também me interessa, só com base nas notícias, que é uma ótima forma da gente discutir sobre fake news, da gente discutir sobre confiabilidade ou não das informações. Então, é isso, é a gente assumir isso e trazer isso como condição de uma potência, né, pedagógica para o debate da sala de aula. A Daniela tinha trazido, só antes, Ana, de eu trazer a pergunta da Gisele, que está projetada na tela, o comentário, né, da Daniela em relação ao debate de consciência histórica, né, que é uma perspectiva também possível, de uma chave analítica possível para a gente interpretar tudo isso que a gente está falando aqui. E também, eu não sei se depois do comentário da Dani, teve um outro comentário, Ana, você me ajuda, que a memória já está péssima. O comentário da Dani falando em relação à consciência histórica, eu acho que depois foi do Cristiano, né? Perfeito, obrigada, Ana. O Cristiano comenta que os usos dos algoritmos viabilizam a aplicação de uma espécie de apartheid digital, exatamente. Isso eu acho que a gente tentou desenvolver isso nesse capítulo de livro e questionar, volto a dizer, o que a gente faz com isso? Eu percebo isso é perverso, excludente, bizarro, mas o que eu faço com isso? Aí aqui que são elas. Certo? Próxima pergunta da Gisela, Ana. Gisele. Nós, como futuros docentes, como novamente, né? Como podemos conscientizar nossos alunos sobre esses preconceitos no algoritmo? Eu acho, Gisele, que é isso que a gente estava conversando. Eu, hoje, na sala de aula, eu trabalharia basicamente com notícias que circulam aí nesses portais informativos, como, por exemplo, G1, Estadão, Folha de São Paulo, UOL, ou outros também, que a gente não precisa se prender a essas grandes, né, a esses grandes veículos, mas a gente pode trazer outras perspectivas também. Aliás, eu acho que a gente deve. Então, eu hoje, principalmente com o ensino médio, com o F2 ali também, os anos finais do ensino fundamental, Marcela, uma das formas que eu abordaria isso hoje é a partir de notícias que estão circulando na mídia e que trabalhem necessariamente perspectivas distintas, para que eu possa trabalhar junto com os meus alunos condições para que eles desenvolvam os pontos de vista deles, mas entendendo que uma aula de história é um campo de opinião. A gente, claro, a opinião faz parte, mas a gente está trabalhando com conhecimento histórico, historiografia, a escrita da história. Eu não posso abrir mão disso. Então, bacana que todo mundo tem opinião, professores de história, estamos comprometidos com fazer ciência. E fazer ciência na nossa área, na área de história, é trabalhar com documentação. Essas notícias aí que eu estou falando, eu estou pensando na pesquisa do pós-doutorado, essas notícias como fontes históricas, elas são marcas de um tempo. Meu recorte foi o ano de 2020. Elas são fontes. Então, eu estou trazendo isso para a sala de aula a partir desse comprometimento com a ciência histórica, de questionar essas fontes. Quem produziu? Quando produziu? Qual é o viés desse portal informativo? Né? A que público ele chega? Como é que estão se apropriando disso? Então, acho que isso, uma dessas formas, Gisele, se eu pudesse deixar aí como dica, como abordagem possível, seria a partir de notícias, mas com certeza não é a única forma, e mais pessoas aí no chat podem contribuir para você ter ideias aí também para desenvolver na sua sala de aula, e vice-versa, você também contar para a gente como você tem feito esse debate, se tem feito e como tem sido feito
esse debate sobre os preconceitos que habitam aí nas redes sociais, nesse universo digital. Ana? Temos um comentário aqui do Gabriel Neto. Obrigado, Marcela, ótima reflexão. Acho que o Prof. História é um programa que dá voz e incentiva os professores da educação básica a contribuir no ensino de história de forma acadêmica e profissional. Tem outro comentário também, que é do José Ramson. Pesquiso relações étnico-raciais há 10 anos, e mesmo assim, quando faço pesquisa no Google sobre médico negro, por exemplo, as imagens são íntimas. Precisamos pensar essas questões. O Gabriel toca no ponto do Prof. História, o mestrado profissional em ensino de História, que, sem dúvida nenhuma, foi um grande ganho, né, para o campo aí de pesquisa no ensino. Até antes da gente começar, estava conversando com ela, né? E eu comentava, né? As pessoas sempre me associaram muito ao Prof. História, do perfil da pesquisa, mas eu não fui aluna do Prof, assim, porque eu fiz o mestrado acadêmico, mas é interessante porque o perfil da pesquisa, né, as pessoas associam, porque a gente mobiliza as experiências da sala de aula e traz isso para a academia e vice-versa. O que a gente estuda na academia também, que a gente leva para a sala de aula. Eu acho que eu tive o privilégio de conseguir, né, desde a graduação, de conhecer o ensino de história como campo possível de pesquisa, muito em função do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, e entender que aqui eu poderia divulgar aquela prática, né? Eu desenvolvi alguns trabalhos, por exemplo, na área de gamificação. O Cristiano está aí presente, né? O Cristiano foi meu co-orientador dessa pesquisa, que depois eu publiquei em livro sobre ensino de história e games, dimensões práticas em sala de aula. Isso foi uma atividade desenvolvida no chão da escola, que depois eu tive o objetivo de trazê-la para dentro da universidade, obviamente, de conceituar o que eu estava fazendo. É um movimento de lá e cá, né? Na verdade, eu acho que essa dicotomia entre teoria e prática, ela não faz muito sentido, porque o que a gente chama de prática está cheio de teoria. E as nossas teorizações, elas precisam de um embasamento, elas precisam da experiência, da vivência. Caso contrário, elas acabam ficando um pouco vazias. E eu acho que o ensino de história, a gente realmente precisa estar atuando para conseguir aí atuando. Não é somente na sala de aula, a gente atua de muitas formas. Eu tive a chance de trabalhar, por exemplo, na iniciativa privada, no ramo editorial, que me deu uma outra bagagem diferente da escola, mas que também se somou à minha própria formação como historiadora e como professora de história. Então, a gente está falando de outras possibilidades aqui, e acho que o Prof. História, Gabriel, ele mostra, né, ele foi um grande ganho para a área, porque a gente tem profissionais de diversas regiões do Brasil mostrando esse poder, e aí eu vou falar poder mesmo, essa potência que é a sala de aula enquanto um espaço legítimo de produção de conhecimento na sua especificidade. Para falar isso, trago aqui Ana Maria Monteiro, Carmen Tereza Gabriel, entre outras pesquisadoras que defendem essa epistemologia social escolar, esse conhecimento que é próprio da escola, que é específico e que vai dialogar com o saber acadêmico, que vai dialogar com o saber que circula aí nos games, nas novelas, nas redes sociais, mas que ele é próprio do espaço escolar, né, na sua riqueza e na sua criatividade. Certo? Ana, me ajuda. Depois da pergunta do comentário do Gabriel em relação ao Prof. História, a gente teve o comentário do José, falando, né, sobre que ele pesquisa sobre as relações étnico-raciais e que quando ele faz essa pesquisa no Google, que ele encontra, né, sobre médico negro, por exemplo, as imagens são ínfimas, certo? E que a gente precisa, com certeza, José, a gente precisa entender e questionar. Olha o algoritmo aí. Olha o quanto isso está enviesado. Até nessa pesquisa do pós-doutorado, isso é uma... Em algum momento eu vou trazer isso na pesquisa, porque
As notícias de educação eu fui arquivando ao longo de 2020. Então, alguns colegas me mandavam, eu via algumas coisas nas redes sociais, eu ia salvando, fui jogando, fui arquivando. As notícias de patrimônio, que o que me interessa também, um outro recorte, eu não arquivei ao longo do ano, mas em dezembro de 2020 eu fui fazer uma busca pelas redes do que aconteceu no campo do patrimônio em 2020. E aí eu me deparei, assim como você, né? Eu me deparei com esse desafio. Beleza, eu vou usar o Google como fonte e isso vai estar enviesado bastante. O que o Google vai querer me mostrar? O que vai aparecer ali nas primeiros campos de pesquisa? O que vai ficar à margem, vai ficar de fora ali? Então, a gente tem que se questionar sobre isso. Não é que eu vá necessariamente deixar de usar o Google como fonte de pesquisa. Agora, eu vou utilizá-lo ciente das limitações que ele encontra e também trazer um debate mercadológico aqui, gente. A gente está falando de capitalismo vigiado, a gente está falando de grandes grupos que controlam informação. A gente está falando, você, a partir da experiência que você está trazendo de pesquisa, que outras narrativas são essas de vozes, né? No caso do teu recorte, pelo que eu entendi, de trabalhar com uma figura específica, essas narrativas que estão ficando de fora, e não quer dizer que elas não existam. Elas existem, elas estão aí. Então, eu acho que intelectuais como a Djamila, né, que está muito aí atuante nas redes sociais, e aí cada um aqui pode ter opinião, né, pessoal, como o Emicida, eu acho que essas pessoas que estão na rede, elas também se expõem e naturalmente acabam tendo, né, pessoas que vão segui-las e pessoas que vão odiá-las. Como diz o meu cunhado, né, a gente tem os lovers e os haters, né, é normal, qualquer pessoa que se expõe, a gente acaba tendo pessoas que se tornam fãs e acompanham seu trabalho e pessoas que vão te odiar, te perseguir, né? Infelizmente, a gente sabe que isso existe. Mas essas pessoas intelectuais, como a Djamila, Emicida, entre outros, Conceição Evaristo, eles têm, todos nós temos um papel muito importante, que é de popularizar cada vez mais esse debate, gente. Eu hoje consigo discutir com isso, discutir sobre o que a gente está falando aqui, eu quero discutir sobre isso fora da academia também. Como eu falei, às vezes descendo o elevador do prédio que eu moro, eu já observei situações de exclusão e de racismo, assim, escancarado. Essas leituras, esses debates, têm que estar a favor dessa mudança na dimensão mais cotidiana, gente. Então, eu acho que é isso, assim, trazer, né, José, essas outras narrativas para os seus alunos e entender que o Google vai ter limitação mesmo, que isso não é ingênuo, isso não é por acaso, isso não é sem querer. Mas que você tem outras fontes, né, de pesquisa que são potentes para que você consiga desenvolver o trabalho que você quer. Então, isso demanda repertório. Repertório, a gente precisa buscar a verdade única e absoluta. Eu preciso me comprometer facilitando a nossa vida, literalmente, para usar uma expressão informal aqui, nessas ideias. Na sala de aula eu também usava muito um site chamado Museu das Heroínas Sem Estátua. Não sei se vocês conhecem, Museu das Heroínas Sem Estátua. E que foi iniciativa de uma professora de uma escola pública de trazer a voz, né, de várias mulheres aí ao longo da história, que nem sempre vão aparecer, aliás, muito raramente, vamos dizer a verdade, aparecem nos nossos livros didáticos. Então, nesse site, Museu das Heroínas Sem Estátua, essa professora fez junto com os alunos dela todo um trabalho de pesquisa, né? Trouxeram, por exemplo, a Malala Yousafzai, né? Que foi uma liderança aí pelo direito, né, das mulheres estudarem, né? O que sofreu aquele atentado também tão bizarro. Doutora Anísia da Silveira, que se revolucionou a psiquiatria. Vamos pegar aí o tema da última redação do Enem, né, que a gente tem aí o debate sobre as doenças mentais, o papel que a Anísia da Silveira desenvolveu, realmente, efetivamente, trazendo
O trabalho com a arte, eu não sei se vocês conhecem o Museu do Inconsciente, vale a pena também pesquisar na internet. O Museu do Inconsciente, né, mostra o trabalho da doutora Anísio da Silveira com os pacientes psiquiátricos por meio da elaboração de mandalas, né, da arte. Então, essas narrativas, gente, elas existem, só que elas não são conhecidas por nós. E a gente precisa buscar isso, seja através de filme, da literatura, do cinema, dos games, né, Cristiano? Fala aí, Cristiano, do trabalho com jogos. Então, esse repertório, ele é gradativo também, gente. Eu não sou especialista nesse tema, mas eu estou aberta a entender, a pesquisar, a conhecer. E isso vai se dando no meu dia a dia, aos poucos, a partir desse olhar atento. Eu acho que o segredo para a gente é um olhar atento e crítico diante daquilo que é consumido, que a gente consome na rede e fora da rede. Desde as marcas, né, da roupa que a gente veste, das marcas que a gente consome, esse olhar crítico, ele precisa existir. Ele não é só no momento que eu estou abrindo o Google e fazendo uma pesquisa, ele é na minha vida, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu consumo, né, com as embalagens, com os produtos, com as pessoas, com os coletivos que desenvolvem trabalhos de arte, que precisam também de apoio. Então, eu acho que esse debate ele extrapola a rede, ele extrapola a história digital e ele vem também para o dia a dia, para o não digital, né? Para o debate, para a vida fora das redes. Certo, Ana? Professora, temos mais uma perguntinha aqui, que é do Manuel. Quais maneiras, meios práticos, além da informação, que podemos usar para combater o racismo em geral, a supremacia branca e europeia em lugares que não têm acesso à informação? Manuel, as maneiras, eu peço assim, desculpa, gente, eu preciso, às vezes, reler a pergunta, tá, Ana? Eu releio a pergunta em voz alta porque eu vou me ajudando a parar e conseguir refletir para efetivamente trazer uma contribuição. As maneiras e meios práticos, né, além da informação, então, assim, o que é informação, o que é conhecimento. As redes, elas têm muita informação. E a gente também vive essa infodemia, ou seja, esse adoecimento por esse excesso de informação. Mas o quanto essas informações vão ou não se transformar em conhecimento. Qual é a diferença? Né? Aí, se tiver alguém da área de comunicação, pode falar até com muito mais propriedade do que eu. Informação, ela é banal. A gente tem, beleza, eu tenho aqui várias opções possíveis, mas o conhecimento é no momento que eu sou obrigada a me posicionar diante disso, a trazer essa análise, né? Eu gosto que tem uma parte da Base Nacional Comum Curricular que eles chamam da atitude historiadora. Essa atitude historiadora que é algo que a gente precisa exercitar. Eu preciso identificar do que eu estou falando, até chegar efetivamente a uma análise. Eu identifico, eu comparo, e daí eu vou conseguindo efetivamente tecer uma análise a partir do conhecimento histórico. Né? Então, essas maneiras, meios práticos, além da informação, entendendo essa distinção entre informação e conhecimento histórico, que podemos usar para combater o racismo em geral e essa supremacia branca e europeia, né, em lugares que não têm acesso à informação. Né? Eu até peço desculpa, porque eu falei que a informação ela é banal, mas nem todo mundo tem acesso. Na minha experiência na iniciativa privada, trabalhando no ramo editorial, que eu tive a chance de conhecer muitas cidades do Brasil afora, eu vi, Manuel, em algumas cidades, muita carência de informação também. Assim, em salas de aula que tudo que eu falava, as pessoas estavam anotando. E eu falava, gente, isso aqui é só uma perspectiva, a gente está pensando junto, eu também quero ouvir vocês, eu não estou aqui trazendo verdades, né? Eu não estou aqui trazendo a minha verdade. Essa minha verdade, primeiro que ela não existe, eu acho que eu sou que nem a música do Raul Seixas, essa metamorfose ambulante, a gente está sempre aberta a mudanças e transformações. Mas como trabalhar esse tipo como trazer esse tipo de debate onde a gente tem essa carência de formação e de informação.
É desafiador, Manuel, principalmente para que a gente não reproduza essa visão de que a gente está levando essa ideia horrível, né, de civilidade, de civilização, porque a gente acaba praticando preconceitos do ponto de vista epistemológico, né, violências epistemológicas, de que eu estou levando, então eu vou levar aqui a minha formação, o que eu já li, cito 30 pessoas para mostrar, nossa, tá vendo como eu estudei, tá vendo como eu li. Isso não adianta de nada se a gente não souber dialogar. Não adianta eu ter lido 30 livros sobre o assunto se eu não transformo, não me comprometo com essa transformação gradativa no meu dia a dia. Então, é difícil, Manuel. Acho que para sintetizar, assim, como a gente traz esse tipo de debate para lugares, para cidades, para, enfim, escolas, realidades que têm mais dificuldade de acesso à informação, mas aí eu vou defender realmente o papel da docência. Nós, professores, eu acabei de mencionar sobre uma crítica, né, que nem sempre os livros didáticos incorporam essas vozes das mulheres, né, que fizeram e fazem parte da história do Brasil, por exemplo. Mas vamos lembrar que o livro didático, quantas vezes é o único livro presente na casa daquele aluno, daquela aluna? E que ele tem um papel formador e formativo muito grande, gente. Então, a gente tem que entender também que o espaço da nossa aula, o momento de uma aula de história, ele é um espaço poderoso, é um espaço-tempo. Eu gosto de pensar a aula como esse espaço-tempo poderosíssimo. Quando a gente está lá nos debates sobre currículo, né, usando aí Antônio Flávio Moreira, eu entendo que o currículo ele não é meramente a lista de conteúdos, né, do que eu tenho que ensinar. O currículo ele é tudo que envolve a prática educacional. Nós também fazemos o currículo. Né? Eu trouxe aqui a Base Nacional, que está regendo a educação no Brasil, que a Base Nacional foi alvo de muita polêmica, pontos de vista diferentes. Eu não estou aqui nem defendendo, nem acusando a BNCC, mas o currículo não se dá somente por meio das políticas públicas de currículo. Na hora que eu escolho uma notícia, um texto, uma poesia, uma obra de arte para analisar com os meus alunos, eu estou interferindo. Eu sou uma praticante desse currículo, esse famoso currículo em ação. Então, a gente se comprometer, independente da realidade que eu trabalho, seja por meio do digital ou do impresso, ou com os recursos que eu tenho à minha disposição, que eu tente trazer essa perspectiva diversa, que eu tente trazer a ludicidade. Se eu estou trabalhando com criança sexto ano, é muito diferente da abordagem que eu vou ter, por exemplo, com o terceiro ano do ensino médio. Né? Então, essa sensibilidade para o público com o qual a gente está falando. E eu posso não ter acesso pleno à informação, como a gente gostaria que todas as escolas tivessem. O que eu posso fazer? O que eu consigo fazer? Não tenho dúvida que a gente tem que estudar. E a gente tem que estudar muito. Teve uma live da professora Márcia Teté, nesse projeto do bate-papo sobre ensino de história, que a gente mencionou aqui, e a professora Márcia Teté, ela falou, a gente tem que dizer para os nossos alunos, olha, eu estudei muito para estar aqui. Isso, pelo amor, né, gente, pelo amor, aqui não é para ficar numa postura arrogante. Então eu vou dizer que eu estudei muito, que eu li os 30 livros, né, que eu brinquei, que eu não li 30 livros para falar para o evento de hoje, mas para que os nossos alunos, os nossos estudantes tenham consciência de que a gente está no mesmo processo que eles. Eu lembro na escola, né, eu estava fazendo já o doutorado, dando aula, e aí um aluno meu falou, nossa, professora, mas você não para de estudar, não, porque ela tinha a ideia de que a gente saía da escola e, beleza, parava de estudar ali quando chegava na terceira série do ensino médio, acabou. Eu falei, olha, eu sou professora, eu escolhi estudar pro resto da minha vida. A pesquisa, né, eu sou muito empolgada com a pesquisa, eu emendei graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado,
a pesquisa, para mim, apesar de ser muito difícil fazer pesquisa no Brasil, a gente sabe disso, da falta de investimento, dos desafios que a gente passa aí com tanto corte nas universidades, mas a pesquisa, para mim, ela é uma coisa, eu não tenho problema nenhum em assumir isso aqui, gente, ela é uma dimensão quase espiritual para mim. Ela é a forma que eu escolhi, a pesquisa e a atuação na sala de aula, é a minha forma de contribuir para essa transformação que eu quero no mundo. E isso é incessante. Isso, assim, eu espero chegar até meu último dia de trabalho nessa presente vida com a mesma empolgação, com a mesma energia, com o mesmo gás, porque esse trabalho, ele é incessante. É um trabalho de transformação na gente, em primeiro lugar, para que a gente tenha força suficiente de contribuir, de sensibilizar outros corações para essas transformações. E sem, volto a dizer, sem essa perspectiva arrogante de que a gente está levando luz para alguém. A gente não leva luz para ninguém. Cada um se ilumina como quiser, se quiser, é uma opção. E, aliás, se iluminar já é uma expressão até muito... eu já nem gosto, porque ela remete a essa perspectiva, né, civilizatória aí que a gente falou e que eu realmente não acho legal. Mas é um processo de transformação, de mudança, e que eu acho que precisamos trabalhar isso na formação de professores para que a gente tenha sucesso, vamos dizer assim, para que a gente tenha algum objetivo, para que a gente tente realmente fazer isso de uma forma mais embasada com a criança, com o jovem de hoje, que nos desafia muito, muito mesmo. Temos mais 2 comentários aqui, que é do José. Verdade, professora. Para aumentar esse repertório, precisamos melhorar nossas trocas, criar mais meios de vínculos pedagógicos. Do Cristiano também. Em meu projeto de residência pedagógica, estou com o objetivo de produção de roteiros de games com temas socialmente pertinentes e o antirracismo é essencial. Bem bacana, eu acompanho aí o trabalho do Cris, acho que desde que eu estava na graduação, né, Cristiano, que a gente se conheceu, já conheci o Cris, acho que eu estava no final ali da graduação, por meio da professora Regina Bustamante, da UFRJ, Federal do Rio, aqui. E daí eu venho acompanhando, assim, o Cristiano também é um cara que, dentro das possibilidades dele, tem feito um trabalho riquíssimo, né? Ele é pesquisador dessa área de jogos, de gamificação, e é isso, Cris, é que a gente fortaleça essas parcerias para que a gente consiga ter um alcance de rede mesmo. Que a iniciativa que você está desenvolvendo na residência pedagógica possa ser conhecida em outras cidades, em outros espaços e vice-versa. E para isso, gente, a gente também não pode achar que o trabalho em rede, que o trabalho coletivo, ele não é fácil mesmo. Todos os projetos e processos coletivos, volto a dizer, eles vão demandar da gente uma abertura, né? Ele vai demandar da gente trabalhar os nossos próprios egos, porque tem coisas que a gente quer defender e não vai abrir mão, a gente às vezes acaba sendo intransigente, e a gente olhar para essa... Eu gosto muito da perspectiva junguiana, né? Jung, que fala da nossa luz e da nossa sombra, que a gente trabalhe essas nossas dificuldades para que a gente esteja aberto a esse trabalho coletivo. Né? A história digital, falar de ensino de história, falar de história digital, foi algo que eu lancei lá no início do nosso encontro, é falar de rede, é falar de afeto. Afetar, a gente se permite afetar por aquilo que é bom e por aquilo que não é tão bom. E está tudo bem, isso também acontece, isso faz parte do nosso processo. Então, eu tive a chance também de desenvolver numa outra conferência, uma outra aula pública do Prof. História da URGS, onde eu estou fazendo a pesquisa, o Prof. História da Federal do Rio Grande do Sul. Eu trouxe a Lia de Itamaracá, que é o patrimônio vivo do estado de Pernambuco, que eu adoro. A Lia de Itamaracá, que é a rainha da ciranda no Brasil. A Lia traz muito essa ideia da rede. A ciranda, o que é a ciranda? É o momento que a gente vai se dar as mãos para dançar junto. Eu preciso dar as mãos, eu preciso confiar em quem está do meu lado para que esse coletivo faça aquele movimento tão bonito que é a ciranda. Então,
é isso, gente. É a gente entender que falar, parece que, mas o que tem a ver? Você está falando de ciranda, de patrimônio, de rede, de história digital. É como se a gente, junto aqui hoje, a gente conseguisse construir uma grande nuvem de palavras a partir dessas expressões, desses nomes, dessas figuras, desses conceitos. Tudo que eu estou falando aqui está embasado, né? Tem gente que está pensando sobre isso. Eu não sou eu sozinha que estou tendo ideias, ou eu estou sendo meramente um instrumento, um agente aqui de dialogar com vocês sobre isso. Então, é isso, é que a gente se dê as mãos, literalmente, que a gente confie em quem está do nosso lado, que a gente aprenda a abrir mão de algumas coisas e defender com energia suficiente outras. Eu acho que isso é o mais importante do que eu queria trazer hoje para essa aula pública, né? De que essas minorias, chamadas falsamente, erradamente de minorias, elas são maiorias invisibilizadas e que também não podem, não devem ser olhadas aqui como heroínas, né? Como heróis ou heroínas. A Djamila Ribeiro fala muito sobre isso. A gente não está aqui falando da população negra, das sociedades indígenas, das mulheres, como se fossem vítimas. A gente está aqui falando da potencialidade desses grupos para a construção desses e outros vários grupos para a construção dessa sociedade mais justa que a gente tanto fala, que a gente tanto quer. Essa sociedade mais igualitária. Então, é isso, é essa ciranda, eu tenho pensado cada vez mais no ensino de história com essa metáfora da ciranda de Lia, porque a ciranda, ela é um movimento lindíssimo, só que eu preciso confiar em quem está do meu lado, eu preciso ir, se a gente tiver alguém aí da área de música, eu preciso confiar nesse ritmo do outro e ir procurando um ponto comum para esse movimento coletivo. Certo, Ana? Professora, é isto, estamos nos encaminhando para o encerramento e agradeço pela disponibilidade. Se sinta à vontade para fazer seus comentários finais e depois eu vou permanecer aqui para dar os informes. Ana, cortou um pouquinho a sua fala final, mas eu compreendi que a gente está se encaminhando, né, para o nosso fechamento aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a você, a Jaciara, ao Marcelo Aguiar, que estão aqui no bastidor, ao Wagner, que fez o convite ainda, não sei se outubro, novembro do ano passado, pela confiança, né, de trazer aí, de permitir que a gente que a gente, né, e eu falo a gente mesmo proposital, eu e várias pessoas que estamos pensando juntas sobre o tema que foi trazido hoje. Agradecer a todos vocês, volto a dizer, eu sei muito bem que organizar eventos dá muito trabalho, mas vale a pena quando a gente vê que isso frutifica em outras redes, ele vai ficar registrado para que ele possa ser apropriado de outras maneiras e que a gente se permita concordar com o que foi dito, discordar do dito, porque esse é o jogo democrático que a gente quer. Então, agradeço o destaque maravilhoso por essa troca, por essa confiança, por essa oportunidade de sermos instrumento da transformação que a gente quer. Um abraço para todos, para todas, um bom trabalho. Espero que a internet aqui não tenha falhado tanto, ou se falhou também não tem muito o que fazer, faz parte aí da nossa vida de digital, e que bom que a gente tem acesso a esse digital, mesmo que de forma não ideal, como a gente gostaria que fosse. Mas é isso, gente. Bom trabalho a todos e a todas. Eu estou sempre aí nas redes, e-mail, redes sociais, abertas às trocas, a contribuir, a compartilhar textos e a aprender com a experiência de cada um. Muito obrigada, Ana. Obrigada também, professora, e abraço. Queria agradecer também a todos que nos acompanharam e interagiram, e quero convidar para o simpósio temático que acontecerão à tarde e para a mesa
que tem o tema Formação de Professores de História em Tempos de Pandemia, que será à noite. Tenha um bom dia e encerraremos aqui.